E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos aqui à 13ª aula do nosso curso de controle de sistemas lineares. Na aula anterior a gente conversou sobre o controle proporcional integral derivativo, vimos o efeito de cada termo proporcional, integral e derivativo na resposta da planta, estudamos algumas variações de controle PID. Em especial, a gente deu um destaque para o controle PI mais D. Qual que é a ideia do PI mais D mesmo? Isso, passar o ramo ou o termo derivativo para o ramo de realimentação. E por que a gente faz isso? Para eliminar uma variação abrupta na entrada de controle para um degrau de referência. Estudamos o que é um wind-up e técnicas para resolver o wind-up ou técnicas de anti-wind-up. Por exemplo, a integração condicional. A técnica que a gente estudou foi quando acontece a saturação, a gente reseta o integrador. E vimos métodos experimentais de ajuste, em especial o ajuste baseado na resposta ao degrau. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre a resposta em frequência de sistemas dinâmicos. Vamos estudar o que é resposta em frequência, vamos ver um exemplo disso e depois estudar o diagrama de Bode, que é um método de representação gráfica da resposta em frequência. Então, o diagrama de Bode é um método de representação gráfica da resposta em frequência de um certo sistema. Bom, até a aula antes de PID, o que a gente estudou foi usar o lugar geométrico das raízes para analisar o comportamento de sistemas dinâmicos. E a gente viu que isso está associado com a localização dos polos de malha aberta ou fechada. E projetar controlador. A gente vai fazer nesse módulo, a ideia é fazer o mesmo procedimento, análise e projeto de controlador, usando a resposta em frequência de sistemas dinâmicos. Tudo bem? Então a gente vai ver como fazer o mesmo procedimento usando a resposta em frequência. Mas o que é a resposta em frequência de um sistema dinâmico? Bom, a definição é a resposta em frequência de um sistema linear invariante no tempo. Lembre-se que nós estamos trabalhando com sistemas lineares invariantes no tempo. É a resposta em regime estacionário, ou seja, depois que os modos transitórios já convergiram, a uma entrada do tipo senoidal. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. Imagina que nós temos um bloco, certo? E esse bloco está acoplado a uma parede por uma mola, um amortecedor, e nós aplicamos aqui nesse bloco uma força de módulo MI, frequência ômega e fase φi. Em outras palavras, nós pegamos esse bloquinho e aplicamos uma força senoidal nele. Como é que é a saída desse bloco? Como é que a posição desse bloquinho vai se mexer? Então eu tenho um bloquinho e eu estou aplicando uma senoide de força nesse bloquinho. Ó. Lembra que uma senoide é uma força periódica, então vai assumir um certo valor máximo, depois vai assumir um certo valor negativo. Tudo bem? Então isso aqui é uma senoide perfeita. Então olha lá, eu estou aplicando uma senoide, exatamente uma senoide, aqui no bloco. Então, força positiva até um limite superior, volta até o zero, força negativa. Então, se eu aplico uma senoide de força, como é que a posição vai se mexer? Isso, a saída também é uma senoide. Tudo bem? Então, em um sistema linear invariante no tempo, se eu aplico uma senoide na entrada, se minha entrada é uma senoide, por intuição, nós vimos que a saída também é uma senoide. Tudo bem? Então, de novo, a resposta em frequência de um sistema dinâmico é a resposta em regime permanente ou em estado estacionário, são sinônimos, a uma entrada senoidal. Se o sistema for linear e invariante no tempo, a resposta, a saída, também é uma senoide, com a mesma frequência da senoide de entrada, porém com amplitude e fase modificadas. Então nós vamos ver esses fatos aqui agora matematicamente. Tudo bem?
Mas fica por intuição que se nós aplicamos uma senoide na entrada da planta, a saída também é uma senoide. Em particular, a gente vai ver que essa senoide tem frequência igual à frequência de entrada, só que a amplitude e a fase são modificadas. Tá bom? Então, para a gente ver isso matematicamente, nós vamos considerar um sistema linear invariante no tempo representado por uma função de transferência. Então, y de s igual à função de transferência da planta g de s vezes a entrada do sistema u de s. E nós agora estamos considerando que a entrada é uma certa senoide de amplitude a e frequência ômega. Tá bom? Então, para a gente calcular a resposta y de t analiticamente, o que nós vamos fazer é calcular a transformada de Laplace da senoide de entrada. Os mais animados com álgebra podem fazer isso pela definição. Quem tem o espírito do controleiro vai usar a tabela. Então, aqui na tabela, nós temos a transformada da senoide dada na linha 10. Olha lá, ó. Para uma senoide seno de ômega t, a transformada de Laplace é ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Se eu multiplico por uma amplitude a aqui, como a transformada de Laplace é linear, essa amplitude a vai aparecer multiplicando a transformada. Então, nós temos que a transformada de a seno de ômega t, que é a entrada da planta, é a vezes ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. E é isso. Vamos considerar que a função de transferência genérica é dada por um polinômio qualquer do numerador e um polinômio qualquer do denominador, tá? E nós vamos fazer essa análise para sistemas estáveis. Então, P1, P2, Pn são maiores do que zero, porque a raiz é menos P1, menos P2, menos Pn. Portanto, os polos têm parte real negativa e o sistema é estável. É o que faz sentido, porque se o sistema for instável e eu aplicar uma senoide, o que vai acontecer com a saída? Ela vai divergir. Então, olha lá. Eu tenho y de s, que é igual a g de s, que é a função de transferência, vezes u de s. E nós substituímos o g de s e o u de s nessa expressão, ficando com m de s sobre s mais p1 vezes s mais p2, tananã até s mais pn, vezes a entrada a vezes ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Note que os polos associados à entrada, que vão dar origem ao que a gente já estudou, que a gente chama de resposta forçada, lembra? Daqui vai vir a resposta forçada. E da planta a função de transferência da planta dá origem à resposta, como é que chama aqui? Natural. Então, os polos associados à entrada são as raízes de ômega ao quadrado. Então, é mais ou menos j ômega. Desculpa, é raiz de menos ômega ao quadrado. Tá? Porque s ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. O ômega ao quadrado passa à direita, fica s ao quadrado igual a menos ômega ao quadrado. Portanto, os polos são mais ou menos j ômega. Então, nós temos dois polos com parte real nula em cima do eixo imaginário. Bom, se a gente então, lembrando que o que nós queremos é calcular analiticamente a resposta da planta, que é calcular o y de t. Então nós queremos saber a resposta da planta analítica, certo? Então, para fazer isso, o que nós precisamos fazer aqui é separar esse termo aqui inteiro em frações parciais, tudo bem? Então vamos separar todo esse termo aqui em frações parciais, para depois aplicar a transformada inversa de Laplace. Cada polo desse aqui, ó, S mais P1, S mais P2, S mais Pn, mais J ômega e menos J ômega, vai dar origem a um termo aqui na expansão em frações parciais. Então olha lá, ó, A1 sobre S mais P1, mais A2 sobre S mais P2, mais tananã, mais AN sobre S mais PN, mais A0 sobre S menos J ômega, mais A0 barra sobre S mais J ômega. Que são... querendo espirrar. Que são os termos que
estão associados à entrada. Então isso aqui está associado à entrada U de S. Certo? Isso é U de S. Bom, se eu aplicar a transformada de Laplace inversa nesses termos, o A1 sobre S mais P1, vocês estão cansados de saber, vai dar origem a A1 vezes exponencial de menos P1t. O A2 sobre S mais P2 vai dar origem a A2 vezes exponencial de menos P2t. E por aí vai até o AN vezes exponencial de menos PNT. De maneira similar, o A0 sobre S menos J ômega vai dar origem a A0 vezes exponencial de mais J ômega. Pessoal, notem que aqui, ao invés de fazer aquela estratégia de, quando tem raiz complexa, adotar um termo AS mais B na expansão em frações parciais, nós adotamos simplesmente A0 e escrevemos a raiz S menos J ômega. Dá no mesmo. Se vocês unirem esses dois termos em uma fração só, vocês vão cair na mesma situação da que seria obtida ao se expandir AS mais B sobre o polinômio complexo conjugado. Bom, da mesma forma, A0 barra sobre AS mais J ômega vai dar origem a A0 barra vezes exponencial de menos J ômega de t. Bom, os termos associados à função de transferência a gente chama de resposta natural. E os termos associados à resposta forçada, ou desculpa, à entrada da planta, nós chamamos de resposta forçada. Bom, como esses termos aqui são complexos conjugados, os dois denominadores, nós temos que A0 e A0 barra também são complexos conjugados. Nós podemos reescrever esses termos aqui, ó, exponencial de J ômega, exponencial de menos J ômega, em termos da identidade de Euler. Para isso, basta expandir exponencial de J ômega em cosseno mais J seno de ômega t e exponencial de menos J ômega de t em cosseno de ômega t menos, cuidado com o sinal, J seno de ômega t. Agora nós podemos colocar os termos trigonométricos em evidência. Então fica cosseno, certo? Que multiplica A0 mais A0 barra, mais J seno de ômega t, que multiplica, lembra do sinal, A0 menos A0 barra. Para quem não se lembra da identidade de Euler, exponencial de mais ou menos J ômega t é igual a cosseno mais ou menos J seno ômega t. Então esses dois termos são equivalentes. Bom, como A0 é um número complexo, por exemplo, A0 igual a, sei lá, alfa mais J beta, a somatória de A0 mais A0 barra, que é o complexo conjugado disso aqui, ou seja, A0 barra é alfa mais menos J beta, os termos complexos conjugados vão se anular na somatória. Tudo bem? Então A0 é alfa mais J beta, A0 barra é alfa menos J beta. Então, A0 mais A0 barra vai dar duas vezes a parte real de A0, que aqui nesse exemplo eu chamei de alfa. A0 menos A0 barra vai dar duas partes imaginárias do alfa do A0. Ou seja, nesse exemplo, 2J beta, aqui no slide eu chamei de duas partes imaginárias de A0. Bom, substituindo esses termos, então, voltando aqui na resposta no domínio do tempo, substituindo pela identidade de Euler, que é isso aqui, e substituindo A0 e A0 barra, a somatória e subtração, por duas partes reais e duas vezes a parte imaginária, nós obtemos que a resposta no domínio do tempo é A1 vezes exponencial de menos P1, tananana, AN exponencial de menos PNT, mais duas vezes a parte real de A0 vezes o cosseno de ômega t,
mais 2 vezes a parte imaginária de A0 vezes o seno de ômega t. Como nós estamos considerando a resposta em regime estacionário, lembrando que a resposta em frequência é a resposta da planta em regime permanente ou regime estacionário, todos esses termos da resposta natural da planta vão convergir para zero. Por quê? Porque nós assumimos aqui no desenvolvimento que estamos trabalhando com sistemas estáveis. E o que vai sobrar é simplesmente os termos associados à resposta natural. 2 vezes a parte real vezes o cosseno de ômega t, mais 2 vezes a parte imaginária de A0 vezes seno de ômega t. Bom, nós podemos reunir esses dois arcos trigonométricos em função de um seno só, adicionando a fase π sobre 2, para lembrar que aqui está em cosseno e aqui está em seno. A parte real e a parte imaginária dão origem ao módulo de A0 e a fase φ, que é a fase de A0, que é arco tangente da parte imaginária de A0 sobre a parte real de A0. Isso todo mundo deve se lembrar, mas eu vou escrever aqui só por desencargo de consciência. Se eu tenho um número complexo qualquer, A0 igual a alfa mais j beta, qual que é a fase desse número complexo? Como é que a gente calcula a fase desse número complexo? Arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Tudo bem? Para ver isso, basta desenhar lá o plano complexo, marcar alfa e beta e a fase do número complexo e a arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Bom, então para a gente finalmente obter a resposta analítica da planta, basta a gente calcular o módulo de A0 e a fase φ, que também depende de A0. Mas olhando para a expressão analítica da saída, nós já conseguimos observar que a frequência de excitação da planta é a mesma da entrada, ou seja, ômega. Então, se eu estou excitando a planta, um sistema linear invariante no tempo, com uma senoide de frequência ômega, a saída também é uma senoide de frequência ômega. O que é alterado é a amplitude, que ainda nós não sabemos como, e a fase, que ainda nós não sabemos como. Como é que a gente pode calcular A0? Vamos voltar aqui na expansão em frações parciais. Olhando para essa expressão, como é que nós podemos calcular A0? Muito bem. Nós multiplicamos dos dois lados pelo denominador, por exemplo, S menos J ômega, e fazemos S igual a J ômega. É o procedimento de expansão em frações parciais que a gente conhece. Então, olha lá. Eu tenho que y de S, que é a saída, é igual à função de transferência g, vezes a entrada, que é a transformada de Laplace da senoide, a ômega sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. A gente pode expandir esse termo S ao quadrado mais ômega ao quadrado em termos de S menos J ômega vezes S mais J ômega, que são as raízes dessa expressão. Bom, agora finalmente eu multiplico dos dois lados por S igual por S menos J ômega e fazemos S tendendo a J ômega. O que vai resultar? Bom, o S menos J ômega que eu multipliquei dos dois lados aparece no numerador e no denominador, tudo bem? Fazendo S igual a J ômega, vai ficar G de J ômega, que multiplica A sobre ômega, sobre J ômega mais J ômega. Ou seja, A0 igual a G de J ômega vezes A sobre 2 J ômega. Aqui faltou um ômega, certo? Aí, como tem um ômega no numerador, nós podemos cortar o ômega do numerador com o denominador e por isso nós obtemos que A0 igual a G de J ômega vezes A sobre 2J. Bom, aqui na expressão nós temos o módulo de A0 e o φ, que nós já vimos que é a fase do
A0, ou seja, o φ é arco tangente da parte imaginária de A0 sobre a parte real de A0. Calculando o módulo de G de A0, a gente vai obter que o módulo de A0 é módulo de G de Jω vezes A sobre 2J. O módulo de A sobre 2J é simplesmente A sobre 2 vezes o módulo de Jω. Já a fase de A0, que nós chamamos de φ, é a fase de G de Jω vezes A sobre 2J, que é igual à fase do próprio G de Jω, ou seja, a fase da função de transferência calculada na frequência de excitação ômega, menos a fase, ou mais a fase de A sobre 2J. A fase de A é a fase de um número real, que é simplesmente zero, e a fase de 2J é a fase de um número complexo, que é menos π sobre 2. Tá? Isso aqui é a fase de número complexo, vocês devem ter visto em algum curso de álgebra ao longo da graduação. Mas não custa nada relembrar. Se nós temos um número complexo aqui, vou colocar um ponto P, isso aqui é o plano complexo, tá? Imaginário, real. A fase desse número complexo a gente mede aqui em relação à origem no sentido anti-horário. Tá? E nós já vimos lá no curso do LGR que a fase da função de transferência inteira é a somatória das fases de cada termo. Então nós podemos calcular a fase de G de Jω menos ou mais a fase do termo A sobre 2J. A fase de A sobre 2J nós podemos dividir na fase do numeral A menos a fase do denominador 2J. Por que menos? Porque está no denominador, é um polo, lembra? A gente viu isso lá no LGR. A fase de A é a fase de um número real, que está aqui em cima. Portanto, a fase é nula. E a fase de 2J é a fase de um número imaginário. Certo? Que é igual a 90 graus ou π sobre 2. Tudo bem? Vou apagar tudo para limpar o slide. Bom, o que a gente vai fazer agora é substituir esses termos módulo de A0 e fase de A0 lá na expressão analítica de y de t. Tudo bem? Então, onde tem módulo de A0, eu vou colocar A sobre 2 vezes módulo de G de Jω. E aonde tem fase φ, eu vou colocar fase de G de Jω menos π sobre 2. Tá bom? Então, olha lá, ó. Onde tem módulo de A0, eu coloquei A sobre 2 vezes módulo de G de Jω. Esse 2 do denominador vai cortar com o 2 que aparece multiplicando a resposta. E o que vai sobrar é A vezes módulo de G de Jω. A fase φ tem um menos π sobre 2 aqui subtraindo, né? Que vai cortar com esse mais π sobre 2 que veio lá do cosseno da identidade de Euler, lembra? Esse cosseno deu origem a esse π sobre 2. Portanto, o que vai sobrar é ômega de t mais G de Jω. E aqui nós tiramos algumas conclusões interessantes. Em regime estacionário, depois que a planta converge, a saída tem a mesma frequência da senoide de entrada. Isso a gente já tinha visto. Agora, olha a amplitude. A amplitude ela tem a mesma amplitude da entrada, que era a amplitude A. Lembrando vocês que a senoide de entrada foi U de t igual a seno de ômega t. Tá? Só que a amplitude é multiplicada, e vejam que interessante, pelo módulo da função de transferência calculada na frequência ômega. Então a saída tem a mesma frequência de entrada, só que a amplitude é multiplicada ou é modificada pelo módulo da planta, pelo módulo da função de transferência da planta calculada na frequência ômega. Da mesma forma, a fase da saída é modificada
pela fase da função de transferência calculada na frequência ômega. Tudo bem? Então percebam que a saída ela é modificada simplesmente pela função de transferência da planta. Então vamos fazer um exemplo aqui no papel. Nós temos aquele exemplo do massa-mola amortecedor e nós queremos calcular o módulo e a fase da função de transferência de G de J ômega para então calcular a saída da planta Y de T para uma frequência de excitação seno de T. Então, qual que é a amplitude da frequência de excitação? Desculpa, falei errado. Qual que é a amplitude da senoide de excitação? A amplitude é 1. E qual que é a frequência da senoide de excitação? A frequência ômega também vale 1. Então, eu vou pausar o vídeo e eu volto no papel para a gente calcular o módulo de G de J ômega e a fase de G de J ômega e também a saída Y de T, considerando essa amplitude de entrada e essa amplitude de saída. Então, olha lá, pessoal, copiei as informações para o papel e o que nós queremos calcular é a saída Y de T para uma certa entrada f de t igual a seno de t. Para isso, primeiramente, nós temos que calcular o módulo da função de transferência g de s igual a 1 sobre s ao quadrado mais s mais 1 e também a fase da função de transferência para s igual a j ômega. Bom, substituindo j ômega aqui na expressão da função de transferência, o que a gente vai obter? 1 sobre s ao quadrado vai virar j ômega ao quadrado mais j ômega mais 1. Tudo bem? Que é igual a 1 sobre menos ômega ao quadrado mais 1 mais j ômega. Deixa eu abrir a janela aqui para ver se entra um pouquinho mais de luz. Certo? Vou trocar a cor da caneta, acho que essa está fraca. Vou pegar a roxa. Bom, o módulo de G de J ômega melhorou? É o módulo do numerador. Qual que é o módulo do numeral 1? Simplesmente 1 sobre o módulo do denominador. Como é que a gente calcula o módulo de número complexo? Vamos escrever aqui no cantinho. A igual a alfa mais j beta. Como é o módulo desse número complexo? Módulo de A igual a raiz quadrada de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Então, o módulo desse número complexo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, então é menos ômega ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui é um quadrado, tá, pessoal? Então é 1 sobre raiz de menos ômega ao quadrado mais 1. Então isso aqui é a parte real, né? Menos ômega ao quadrado mais 1 é a parte real. Tudo isso aqui ao quadrado mais ômega ao quadrado. Bom, nós sabemos qual que é a frequência de excitação. Qual que é a frequência de excitação? Ômega igual a 1. Então, o módulo de G de J, por que G de J? Porque o ômega vale 1. Ele é igual a 1 sobre raiz quadrada de menos ômega ao quadrado mais 1, todo mundo ao quadrado. Vai ficar menos 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Menos 1 mais 1, 0. Então vai sobrar raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1. Então a raiz quadrada disso também é 1. E
Aqui caiu. Bom, caiu a conexão com o iPad, né? Nós estávamos calculando o módulo de g de j ômega para ômega igual a 1. Então tinha menos 1 ao quadrado vai dar menos 1, né? Porque é 1 ao quadrado e o sinal de negativo está fora do quadrado. Então fica menos 1 mais 1 dá 0. Então é raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é simplesmente 1. Então o módulo de g de j é igual a 1. A fase de g de j ômega é igual a... Vou melhorar o foco. A fase de g de j ômega é a fase do numerador. Qual que é a fase do numeral 0? Desculpa, qual que é a fase do numeral 1? É 0. Menos a fase do denominador. Como é que a gente calcula a fase do denominador? É o arco tangente da parte imaginária. Quem que é a parte imaginária? Ômega sobre a parte real. Menos ômega ao quadrado mais 1. Então, como nós sabemos que o ômega igual a 1, vai dar menos arco tangente. Deixa eu fazer aqui, né? G de j ômega vai dar menos arco tangente de 1 sobre menos 1 ao quadrado mais 1. Não vou escrever aqui embaixo 0, que o professor que me deu o cálculo, a professora Neuza lá da Unesp, vai ficar brava comigo. Mas menos 1 ao quadrado, que é 1, né? Mais 1 vai dar 0. Então, qual que é a fase cujo arco tangente tende ao infinito? A fase, ou o ângulo cuja a tangente tende ao infinito é... Muito bem, g de j ômega igual a menos 90 graus. Hoje minha letra está um pouquinho menor, vou tentar aumentar. Isso aqui é igual. Isso aqui é o numeral 1. Tá. Bom, então nós já vimos pela teoria que para uma entrada, se o sistema é linear invariante no tempo, se a entrada é uma senoide, a saída y de t, vou escrever um. Deixa eu escrever aqui, ó. Sabemos que, só para deixar em branco. Então, nós sabemos que a saída y de t é a amplitude de entrada vezes o módulo de g de j ômega vezes seno da mesma frequência da entrada mais a fase de g de j ômega. Ou seja, para uma certa excitação para uma excitação senoidal de entrada, a saída também é uma senoide com a mesma frequência de entrada, com amplitude e fase modificadas por módulo e fase de g de j ômega. Bom, mas nós sabemos qual que é a amplitude da entrada. Qual que era a amplitude da entrada? A igual a 1. Qual que é o módulo de g de j ômega para a frequência de entrada? Vamos lá de novo. Qual que é a frequência de excitação da entrada? Ômega igual a 1. Qual que é a amplitude de entrada? 1. Portanto, e quanto que vale o módulo de g de j? 1.
Então a saída também tem amplitude unitária, com frequência unitária, só que a fase é menos 90 graus. Então a fase está defasada 90 graus da senoide de entrada. Ou seja, a saída também vai ser uma senoide com a mesma amplitude da senoide de entrada, só que defasada em 90 graus. Deu uma pequena falha de comunicação. Quem não conseguiu enxergar o procedimento, ele está aqui escrito no slide, tudo bem? Bom, a gente poderia fazer uma análise similar para diferentes frequências de excitação. A gente fez manualmente para ômega igual a 1. Nós poderíamos aumentar a frequência para ômega igual a 2 e para ômega igual a 5, por exemplo. E então nós voltaríamos aqui nas expressões de módulo de G de J ômega e fase de G de J ômega, calcularíamos o módulo e a fase, e com isso nós poderíamos já saber qual seria a resposta no domínio do tempo em regime permanente. Esse S aqui vem de steady state, que é estado estacionário. Vou só escrever aqui, ó, steady state. Tá? Bom, eu vou abrir as simulações ali no Simulink para mostrar para vocês isso em simulação. Então, tem um bloco aqui de função de transferência e peguei uma senoide de excitação de entrada. Essa senoide tem amplitude unitária e, por enquanto, frequência unitária. Nós já sabemos lá da análise analítica que a amplitude tem que ser semelhante, só que o defasamento tem que ser de menos 90 graus. A saída tem que estar defasada da entrada em 90 graus. Vou fechar isso aqui. Não sei fechar isso, ele vai ficar ali mesmo. Sai. Então, olha lá. Ó. Existe um período transitório. Lembre-se que aquela análise que a gente fez para regime permanente. Só que depois do regime transitório, a saída, que é a linha azul, tem a mesma amplitude da senoide de entrada, porém com defasamento de 90 graus. Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, onde eu vou traçar essa linha, percebam que quando a amplitude de entrada está no pico, que é 1, a amplitude de saída está batendo lá no zero, ou seja, um defasamento de 90 graus. Bom, se vocês modificarem a simulação na casa de vocês, vocês vão verificar que quanto maior é a frequência de excitação da entrada, menor, nesse exemplo, vai ser a amplitude da saída e o defasamento também vai mudando. Eu já tomei muito tempo nesse começo de aula e tem muita aula pela frente, eu não vou perder muito tempo aqui. Mas eu quero que vocês percebam que se nós conhecemos a entrada da planta para diferentes frequências de excitação e se nós soubermos também a saída para diferentes excitações, nós conseguimos calcular o módulo de G de J ômega e a fase de G de J ômega. Inclusive, é uma aula prática que nós temos aqui no curso de controle. Nós aplicamos senoides na entrada, medimos a saída e usamos essas informações para determinar o módulo G de J ômega. Tudo bem? Então, se a gente conhecer a resposta do sistema para diferentes frequências de excitações, nós conseguimos calcular o módulo de G de J ômega e a fase de G de J ômega. Isso aqui é a mesma coisa de conhecer a função de transferência. Então, é um método de obter modelo matemático que nós temos. Nós aplicamos senoides de entrada, medimos as senoides de saída, calculamos módulo de G e fase de G e voltamos na G de S. Só que, por enquanto, nós só sabemos essa forma de representação em termos de tabela. Para a gente conhecer o G de S com precisão, nós precisamos da resposta para muitas... É conveniente nós conhecermos a resposta em frequência para muitas frequências de entrada. 30, 50, 100 frequências diferentes, por exemplo. Nesse caso, a tabela seria muito grande e a representação na forma de tabela é inadequada. Porque nós teríamos aqui uma tabela com 30, 50, 100 linhas, por exemplo.
Como alternativa, existem formas gráficas da representação da resposta em frequência que são mais úteis do que ter uma tabela com muitas informações. Nesse curso, nós estudamos três formas de representação gráfica da resposta em frequência diferentes. O diagrama de Bode, que é a aula de hoje. O diagrama polar, por meio do qual nós vamos definir o critério de estabilidade de Nyquist, que são as próximas aulas. E o diagrama em que o eixo das ordenadas é o módulo da função de transferência em decibéis e o eixo das abscissas é a fase em graus. Nesse diagrama, nós traçamos a carta de Nichols-Black, que é o objeto do estudo individual de vocês desse módulo. Bom, o que é o diagrama de Bode? Como nós já vimos, é uma representação gráfica da resposta em frequência. Foi desenvolvida por Hendrik Wade Bode na década de 30 e é esse senhor que está aqui olhando para vocês. Eu gosto de mostrar quem desenvolveu a ideia quando eu consigo achar essa informação. Bom, o diagrama de Bode basicamente são dois gráficos. Um gráfico do módulo do G de Jω para um monte de frequências. Então olha lá, nós temos o módulo de G de Jω. Note que esse módulo é dado em decibéis. Tá? Como é que a gente calcula o valor em decibéis de um número x mesmo? Vocês sabem? Então, x em dB, como é que a gente calcula? 20 vezes o log de x. Muito bem, log de base 10, tá? Isso está associado com a potência do sinal. Notem que num eixo nós temos o módulo da função de transferência calculada para diferentes frequências ômega em decibéis, e no eixo das abscissas nós temos a frequência de excitação em uma escala logarítmica, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0, ou seja, é um gráfico semi-log, ou acho que é monolog que a gente chama em português, né? E a fase é dada em graus, também em termos de uma frequência variando em escala logarítmica. Tá? Então, a primeira pergunta, nossa, mas é tão mais complicado, ou parece ser tão mais complicado trabalhar com a escala logarítmica de frequência? E esse método, ou a representação de diagrama de Bode veio na década de 30. Por que o pessoal trabalhava dessa forma? Bom, quando a gente trabalha com escala logarítmica, nós conseguimos representar frequências muito baixas, por exemplo, 0.001, e frequências elevadas, nesse exemplo aqui, 100 radianos por segundo, sem distorcer muito gráfico. Imagina que esse gráfico aqui do diagrama de Bode fosse representado em escala linear. O 0.001 ia estar bem próximo ali da origem e o 100 radiano por segundo ia estar muito distante. Quando nós trabalhamos com escalas logarítmicas, nós conseguimos representar frequências baixas e frequências elevadas sem causar uma grande distorção. Tudo bem? E isso aqui que nós temos, só falando de novo, é a representação no que nós chamamos de diagrama de Bode, ou nas curvas de Bode, que é uma representação em termos do módulo da função de transferência em decibéis e da fase da função de transferência em graus para diferentes frequências de excitação ômega. Tudo bem? Então, a gente tem um método muito legal para determinar a função de transferência de sistemas experimentalmente, ou obter um modelo matemático, que é aplicar um monte de senoides de entrada, medir as senoides de saída, representar em termos do diagrama de Bode e daqui obter o G de S associado. Uma outra coisa legal do diagrama de Bode é conhecer a resposta em frequência de um sistema a partir da função de transferência. E o diagrama de Bode é muito útil nesse processo, sobretudo quando a gente quer conhecer a resposta em frequência de sistemas mais complexos. Por exemplo, imagina que nós temos aqui uma função de transferência S mais Z1 sobre S mais P1 vezes S mais P2. Como é que fica a resposta em frequência desse sistema aqui?
Bom, nós já vimos que para calcular a resposta em frequência de S ou da planta, nós fazemos que S igual a J ômega, ou seja, e calculamos o módulo de G e também calculamos a fase de G. Bom, fazendo S igual a J ômega, nós vamos obter G de J ômega igual a J ômega mais E1 sobre J ômega mais P1 vezes J ômega mais P2. Portanto, o módulo é simplesmente o módulo de J ômega mais E1 sobre o módulo de J ômega mais P1 vezes J ômega mais P2. Note que daqui nós não conseguimos evoluir muito mais com esse desenvolvimento, a não ser separar nos módulos do numerador e nos módulos do denominador. Agora, se nós considerarmos o ganho em decibéis, nós conseguimos desenvolver mais essa expressão. Bom, para representar o módulo de G em decibéis, basta aplicar ou calcular o 20 log desse termo inteiro aqui. Então é 20 log dessa expressão inteira. E agora nós podemos aplicar a propriedade de números logarítmicos, que é o 20 log desse termo inteiro é o log do numerador, certo? Menos o log dos denominadores independentes. Então é 20 vezes o log de J do módulo de J mais E1, menos 20 log de módulo de J ômega mais P1, menos 20 log de J ômega mais P2. Tudo bem? Então, uma coisa que eu quero que vocês reparem é que o módulo desse polinômio complexo inteiro é simplesmente o módulo de cada termo calculado independentemente. Tudo bem? O módulo em decibéis, tá? Então, de novo, a representação na resposta em frequência é representação em termos de módulo e fase de G de J ômega. E a representação desse termo inteiro é simplesmente a somatória e a subtração, quando é o caso, né? Mas é a combinação das respostas em frequências individuais de cada termo. J mais E1, J ômega mais P1, J ômega mais P2. Da mesma forma, a fase de um número complexo, isso a gente já viu, é simplesmente a somatória das fases do numerador menos as fases do denominador. Então, a fase de G de J ômega é a fase de J ômega mais E1 menos J ômega mais P1 menos a fase de J ômega mais P2. Então, a mensagem importante é que o diagrama de Bode do sistema completo, que seria um sistema complicado, 1, 0 e 2 polos, é simplesmente a somatória do diagrama de Bode de sistemas mais simples, que nesse caso são termos de primeira ordem. Então, é uma vantagem do diagrama de Bode, por isso ele foi bastante utilizado no passado para trabalhar com sistemas de controle e representação de sistemas físicos, e é usado até hoje, é que o diagrama de Bode de um sistema complexo ele pode ser obtido a partir do conhecimento do diagrama de Bode para sistemas mais simples. Para isso, a gente tem que conhecer o diagrama de Bode, ou pelo menos as assíntotas de alta e baixa frequência, para fatores que eu vou chamar de fatores fundamentais. Se a gente conhecer o diagrama de Bode para esses fatores fundamentais, o diagrama de Bode do sistema completo, nós acabamos de ver por meio desse exemplo, que é simplesmente a somatória desses fatores fundamentais. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? A ideia é que agora nós vamos estudar 4 fatores fundamentais. Ganho constante, polo ou zero na origem, a gente vai ver que é a mesma coisa. Fatores de primeira ordem, polo ou zeros de primeira ordem. Fatores de segunda ordem complexos conjugados. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Então, fatores de segunda ordem subamortecidos. Tá? Então a gente vai ver que conhecendo esses fatores fundamentais, nós podemos representar a resposta, o diagrama de Bode e por consequência a resposta em frequência de sistemas mais complexos, simplesmente esboçando
os fatores fundamentais e somando os termos, e assim a gente vai obter a resposta em frequência do sistema completo. Bom, o nosso primeiro fator fundamental é simplesmente um ganho constante. Então, como será que fica o diagrama de Bode para G de J ômega igual a K? Então é simplesmente um ganho, a relação entrada e saída é simplesmente um ganho. Bom, nós já vimos que o diagrama de Bode ele é composto por um gráfico de módulo de G de J ômega em decibéis e por um gráfico de fase de G de J ômega em graus. Então, o módulo de G de J ômega é simplesmente um módulo de K em decibéis, que é 20 vezes o log do módulo de K. E a fase do número real K é 0, porque é um número real, e aqui acho que faltou no slide, estamos assumindo ganhos positivos. Ah, tá aqui. Ó. Então, lá no diagrama de Bode, para o caso do ganho constante, o que nós temos simplesmente é uma reta, tá? Com o valor de 20 log de K, 20 log de módulo de K. Nesse exemplo aí, nesse exemplo que está desenhado, nós temos um ganho K igual a 100. Então, no caso, o log de 100 vale 2. 20 vezes 2 é 40. Então, por isso é uma reta constante em 40. E a fase é constante em 0 graus. Então, esse é o diagrama de Bode para o primeiro fator fundamental, que é o módulo, que é um ganho constante. O segundo fator fundamental que nós vamos estudar é um polo na origem, isso é 1 sobre S. Então, para um polo na origem, o diagrama de Bode ele é obtido fazendo S igual a J ômega, que é igual a 1 sobre J ômega. O módulo de 1 sobre J ômega é o módulo do numeral 1, que é simplesmente 1, e o módulo de J ômega, que é simplesmente ômega, para ômega positivo, né? Bom, então o módulo de G de J ômega em decibéis é 20 log de 1 sobre ômega, que é 20 vezes log de 1, que nós sabemos que é 0, menos 20 log de ômega. Então, o módulo de G de J ômega em decibéis é simplesmente menos 20 log ômega dB. E a fase desse número, 1 sobre J ômega, é a fase do numerador. Qual que é a fase do numeral 1? 0. Menos a fase do denominador, que é a fase de J ômega, que nós já vimos que é 90 graus. Então, a fase desse fator fundamental é constante em menos 90 graus. Então, se nós olharmos lá no diagrama de Bode, essa linha laranja aqui, o diagrama de Bode é uma reta com fase menos 90 graus. E a magnitude é uma reta com inclinação menos 20 log dB. Mas por que é uma reta se nós vimos aqui que o módulo é menos 20 log de ômega? Muito bem. É uma reta porque a escala, o eixo das abscissas, está em escala logarítmica. Então aqui no diagrama de Bode, para um fator fundamental 1 sobre S, nós temos uma reta com inclinação menos 20 dB a cada década. Então, a cada década, essa reta vai cair 20 dB. Por exemplo, 20, no 10 a menos 1 estava em 20 decibéis. No 10 elevado a 0, estava em 0 decibéis. No 10 elevado a 1, nós temos menos 20 decibéis. Ou seja, é uma reta com inclinação menos 20 dB. De maneira análoga, para um zero na origem, G de S igual a S, para calcular o diagrama de Bode, nós fazemos S igual a J ômega. Fica G de J ômega, que é igual a J ômega. Então, no gráfico de magnitude, nós temos uma reta com inclinação positiva 20 dB por década e a fase é mais 90 graus. Olha lá, ó. O G de S igual a S está representado pela linha azul. Então,
no gráfico de magnitude é uma reta com inclinação positiva 20 dB por década e fase é constante mais 90 graus. Tudo bem? Percebam que sempre vai haver uma simetria com os sinais trocados entre o polo na origem e o zero na origem, entre o polo de primeira ordem e o zero de primeira ordem. Bom, o terceiro fator fundamental, já estudamos o ganho constante e o polo na origem, são fatores de primeira ordem, por exemplo, polos ou zeros de primeira ordem. Esses aparecem com frequência. Primeiro vamos fazer para um polo, no caso aqui 1 sobre S mais P1. Aqui não tem ganho K, né? Então esquece essa parte do ganho K aqui. Eu esqueci de apagar do slide. Fazendo S igual a J ômega, nós vamos ter que G de J ômega é igual a 1 sobre módulo de G de J ômega mais P1. E calculando o módulo, a gente vai ter o módulo do numerador sobre o módulo do denominador. E finalmente, sabendo que o módulo é a parte imaginária mais a parte real ao quadrado, todo mundo na raiz, o módulo de G de J ômega é igual a 1 sobre ômega ao quadrado, 1 sobre a raiz de ômega ao quadrado mais P1 ao quadrado. Bom, a questão agora é como calcular ou como esboçar o diagrama de magnitude desse fator fundamental. Tudo bem? E para esboçar esse diagrama de magnitude, nós vamos utilizar de assíntotas de baixa frequência, isto é, para ômega muito menor do que P1, para frequência bem pequenininha, e assíntotas de alta frequência, isto é, para ômega muito maior do que P1. Então nós vamos esboçar essas assíntotas e o comportamento, nós vamos traçar essas assíntotas e o comportamento da curva de magnitude real, ele vai ser um esboço da união entre essas assíntotas. Eu vou pedir para que os senhores copiem essas informações aqui, para o papel, o módulo de G de J ômega, eu vou fazer o mesmo, e nós voltamos verificando o que acontece com esse fator fundamental. Normalmente eu vou fazendo isso em paralelo com a lousa. Copiei tudo aqui para o papel, pessoal, e a primeira coisa é analisar o que acontece com o módulo de G de J ômega para quando o ômega é bem menor do que P1, ou seja, qual é a curva de Bode de magnitude para ômega muito menor do que P1. Para ômega muito menor do que P1, o P1 ao quadrado é muito maior do que o ômega ao quadrado. E nós vamos desprezar o termo ômega ao quadrado, vai sobrar a raiz de P1 ao quadrado. Então o módulo de G de J ômega, não vou escrever o J ômega, ele é simplesmente 1 sobre módulo de P1. Por que módulo? Porque é raiz de P1 ao quadrado. Em decibéis, nós temos que o módulo de G em dB é simplesmente menos 20 log do módulo de P1. Tudo bem? E para quando ômega é muito maior do que P1, o que acontece? Quando ômega é muito maior do que P1, o que nós vamos desprezar é o P1 ao quadrado. Como nós estamos trabalhando com frequências em ômegas positivos, né, representando frequências de excitação, nós nem precisamos escrever um módulo de P1. Então, o módulo de G é simplesmente 1 sobre ômega, que é igual a, ou escrevendo em decibéis, o módulo de G em dB é igual a menos 20 log de ômega, que nós sabemos que é uma reta. Então olha lá, o que nós vamos ter aqui no gráfico de magnitude para frequências baixas? Nós vamos ter uma reta, vou representar essa reta aqui em verde. Tudo bem? E qual que é o valor do ponto de partida aqui? Ele é menos 20 log do módulo de P1.
E para alta frequência, o que a gente vai ter? Também é uma reta, certo? Qual que é a inclinação? Menos 20 log de ômega. Então, esses termos em verde são as assíntotas de baixa e alta frequência. E o diagrama de Bode real, ele vai ser igual à assíntota de baixa frequência para frequências baixas. E para frequências elevadas, ele vai tender à assíntota de alta frequência. Tudo bem? Agora, para frequências intermediárias, ou seja, para frequências aqui próximas de P1, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Mas o que acontece quando ômega igual a P1? Bom, o módulo de G de J ômega é igual a 1 sobre o módulo de P1 ao quadrado mais P1 ao quadrado. Nós podemos tirar o P1 da raiz e o que nós obtemos é 1 sobre módulo, ou vamos escrever tudo, né? É 1 sobre 2P1 ao quadrado. Opa, ficou muito baixo. Então, 1 sobre raiz de 2P1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre o módulo de P1. Que é aproximadamente igual a 0,707 vezes 1 sobre módulo de P1. Passando para decibéis, esse 0,707 é igual a menos 3 menos 20 log de módulo de P1. Tá? Então, olha que interessante. O gráfico real vai estar distante da assíntota de baixa frequência no ponto ômega igual a P1 em 3 decibéis. Quer dizer que essa distância aqui ela vale 3 dB. Tudo bem? Então, ó, o gráfico parte para baixas frequências da assíntota de baixa frequência. Para frequências elevadas, ele vai tender à assíntota de alta frequência. E aqui nas frequências em torno de P1, o maior descasamento entre essas duas, entre a curva real em roxo e a curva de baixa frequência em verde, é menos 3 dB, que é essa distância aqui. Tudo bem? Então, eu vou voltar aqui rapidamente para o slide. Para quem achou meu desenho feio, está aqui o exemplo para 10 sobre S mais P1. Então, parte da assíntota de baixa frequência e tende à assíntota de alta frequência. E nas frequências em torno de P1, que aqui no nosso exemplo é 10, há um descasamento entre a assíntota de baixa frequência e a curva real, que está em azul, e essa distância aqui nós sabemos que é de 3 decibéis. Tudo bem? Notem que o gráfico partiu de 0 dB. Por que será que ele partiu de 0 dB? Calcula o módulo de G para J ômega pequenininho, por exemplo, 0,1. Para frequências baixas, o S é aproximadamente 0, certo? No nosso caso, 0,1 J. E o que nós vamos ter é que o módulo de G de J ômega, nesse caso, vai ser aproximadamente 1. Certo? E 1 em decibéis é 0. Por isso que nesse exemplo em particular, o gráfico partiu de 0 dB. Então, o que nós temos aqui é uma combinação de um fator de ganho constante com um fator de primeira ordem no denominador. Tudo bem? Então, a gente viu como fica a curva de magnitude de um fator de primeira ordem.
Como é que fica a curva de fase? Vamos lá para o papel novamente. Vou pausar o vídeo e nós voltamos no papel. Estamos aqui no papel e queremos calcular o que acontece com a fase desse fator de primeira ordem. Bom, 1 sobre j ômega mais P1, a fase é a fase do numerador, que é 0, menos a fase do denominador, que é o arco cuja tangente é igual à parte imaginária ômega sobre a parte real P1. Bom, para ômega muito menor do que P1, esse é o arco cuja tangente tende a 0. Então, o g de j ômega vai ser aproximadamente igual a 0 graus. Então, vamos marcar lá, ó, 0 graus. E aqui nós temos a assíntota para ômega pequenininho. E agora para ômega maior, muito maior do que P1. Bom, para ômega muito maior do que P1, nós temos o arco cuja tangente tende a um valor muito grande, certo? Porque o ômega é muito maior do que P1, então ela tende ao infinito. Nesse caso, quanto que vale o g de j ômega? Qual que é o arco cuja tangente tende ao infinito? G de j ômega vale 90 graus. Mas é negativo porque estamos falando de um polo. Então, olha lá, para alta frequência, a curva de fase vai tender a 90 graus. Bom, e o que acontece quando ômega é igual a P1? Nesse caso, a fase de g de j ômega é igual ao menos arco cuja a tangente é igual a P1 sobre P1 é 1. Qual que é o arco cuja tangente vale 1? 45 graus. Então quer dizer que exatamente aqui, mais ou menos aqui, ômega igual a P1, tração reta aqui, a fase tem que valer menos 45 graus. Ou seja, a curva de fase vai... Como é que a gente faz para traçar? Já estava me esquecendo. Uma década antes você marca um ponto, 0,1 P1. Uma década depois você marca um ponto, 10 P1. Então, aqui você marca um ponto. Aqui você marca um ponto e agora basta esboçar uma curva que passa nesses 3 pontos. Então passa aqui mais ou menos. Nesse ponto tem uma queda de fase. Vai passar aqui no 45 e vai tender ao 90 graus, tá, pessoal? Essa técnica de traçar um ponto lá na assíntota de baixa frequência em 0,1 P1 e na assíntota de alta frequência em 10 P1 é uma técnica que nós usamos para esboçar o diagrama de fase. Tudo bem? Bom, meu espaço é reduzido aqui, mas nós temos aqui a curva de fase mais bonitinha, na qual vocês podem ver que para S igual a, para a frequência em 10 radianos por segundo, a fase é exatamente menos 45 graus. Para uma década antes, a gente pode ver que quase não houve queda de frequência aqui, ó, e para uma década depois já está bem próximo do 90 graus. Então a fase sai de 0 e tende a menos 90 graus, e a curva de magnitude sai de uma reta constante, nesse exemplo 0 dB, e depois tende a uma reta com inclinação menos 20 dB por década. Muito bem. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o fator de primeira ordem? Difícil? Tranquilo, né? Bom, pessoal, para o zero de primeira ordem, a gente já conversou, é exatamente o inverso. Então, ao invés de ser da assíntota de alta frequência ser uma reta com inclinação de menos 20 dB por década, agora vai ser uma reta com inclinação mais 20 dB por década. Isso depois do zero, que no nosso exemplo aí, ó, é 10 radianos por segundo.
E para baixa frequência é uma reta. É uma reta constante, né? Já para gráfico de fase, ela sai de 0 graus e ela tende a mais 90 graus. Enquanto o gráfico lá do polo tende a menos 90 graus. É só inverter os valores. E para ômega igual a P1, que no nosso exemplinho que é 10, a fase vale exatamente mais 45 graus. Então, o zero de primeira ordem é o inverso do polo de primeira ordem. Tudo bem? Bom, agora nós vamos estudar o último fator fundamental, que são fatores de segunda ordem. Então, até agora nós estudamos 3 fatores fundamentais. O ganho constante, cujo gráfico de módulo e fase são retas constantes, né? O gráfico de os fatores fundamentais de zeros e polos na origem, cujos retas de magnitude são retas com inclinação mais ou menos 20 dB, depende se é polo ou zero respectivamente, e as curvas de fase são retas com mais 90 graus ou menos 90 graus. E acabamos de estudar os fatores de primeira ordem, as curvas de magnitude variam para baixas e alta frequência. Agora nós vamos estudar sistemas de segunda ordem e nós vamos fazer uma análise bem parecida com a análise para sistemas de primeira ordem, ou seja, determinar o comportamento para assíntotas de baixa e alta frequência. Para fazer isso, nós adotamos aqui um sistema de segunda ordem na forma padrão, ω_n² sobre s² mais 2 que se ω_ns mais ω_n². E nós vamos rearranjar os termos dividindo no numerador e no denominador por ω_n². Então, ω_n² sobre ω_n² vai ser igual a 1. Aqui, ó, no lugar de s, nós vamos colocar j igual a s igual a jω, porque nós estamos analisando para diferentes frequências de excitação. Então, s² sobre ω_n² fica igual a jω sobre ω_n². Aqui nós vamos ter 2 que se ω_n sobre ω_n² vai aparecer um ω_n no denominador. E trocamos o s por jω. E aonde tinha ω_n² aparece o numeral 1 sozinho. Expandindo o termo jω², nós podemos retirar o número imaginário, ficamos com parte real, 1 menos ω sobre ω_n² no denominador, mais 2 que se ω_n vezes ω_j, que é a parte imaginária do denominador. Calculando o módulo, nós vamos obter que o módulo desse número é o módulo do numerador, que é 0, menos o módulo do denominador, que é a parte imaginária ao quadrado, mais a parte real ao quadrado, e todo mundo dentro de uma raiz. E agora nós vamos desenhar as assíntotas para baixa frequência, ômega muito menor do que ω_n, e para alta frequência, ômega muito maior do que ω_n. Eu vou pausar o vídeo igual eu fiz para sistemas de primeira ordem e volto com tudo desenhado no papel. Bom, pessoal, eu estou com tudo copiado aqui, né? A primeira análise que nós vamos fazer é a análise do módulo de G de Jω em decibéis para ômega muito menor do que ω_n, certo? Então, o módulo de G de Jω em decibéis. Essa caneta não está funcionando legal, né? Vamos ver essa aqui. Para ômega muito menor do que ω_n, é igual a menos 20 log da raiz de alguma coisa. Bom, da raiz do que? Bom, 1 menos ômega sobre ω_n ao quadrado. Para ômega muito menor do que ω_n, essa divisão aqui vai dar um número pequeno. Ao quadrado vai dar um número muito pequeno. Então a gente vai desprezar esse termo, ômega sobre ω_n ao quadrado, e vai sobrar 1 ao quadrado, que é simplesmente 1. Da mesma forma, 2 que se ômega sobre ω_n, todo mundo elevado ao quadrado, para ômega igual a muito menor do que ω_n, isso aqui vai dar um número muito pequeno, porque
ômega sobre ômega n é muito pequeno, ao quadrado é menor ainda. Então, é menos 20 log vezes raiz de 1. Raiz de 1 é 1, log de 1 é 0, portanto, 0 dB. Então, aqui no gráfico, para baixas frequências, nós temos uma curva saindo do 0 dB. Tudo bem? O que acontece agora, todas as canetas resolveram cair. O que acontece agora para ômega muito maior do que ômega n? Vamos analisar? Bom, o módulo de G de J ômega em dB vai ser igual a menos 20 log de a raiz de alguma coisa. Olha lá, para ômega muito maior do que ômega n, nós temos um número ômega n ao quadrado e nós podemos, portanto, desprezar esse 1, porque é um número grande ao quadrado. Certo? Então a gente fica com menos ômega sobre ômega n ao quadrado. Esse quadrado vai matar esse sinal e o que vai sobrar é ômega sobre ômega n elevado a quarta. Mais ômega, ou 2 QC, que multiplica ômega sobre ômega n ao quadrado. Bom, para frequências muito elevadas, o ômega sobre ômega n à quarta é muito maior do que o ômega sobre ômega n ao quadrado. Nós vamos então desprezar esse termo, tá? E vamos trabalhar somente com ômega sobre ômega n ao quadrado. Na raiz vai ficar 20 log, considerando a raiz quadrada, 20 log de ômega sobre ômega n à quarta, tirando a raiz quadrada, ômega sobre ômega n tudo isso aqui elevado ao quadrado. Tá? Vou copiar tudo aqui embaixo porque ficou muito feio. Então, menos 20 log de ômega sobre ômega n, todo mundo na raiz quadrada. Bom, propriedade módulo, eu posso passar a potência 2 multiplicando o logaritmo, menos 40 log de ômega sobre ômega n. Bom, como o ômega n é constante, só o ômega está variando, em alta frequências nós vamos ter uma reta de inclinação menos 40 dB. Então, aqui em alta frequência, o que nós temos é uma reta com inclinação menos 40 decibéis por década. Quer dizer que essa reta, a cada 10 decibéis, ela cai 40 dB. Resta agora analisar o que acontece para ômega igual a ômega n. Então, para ômega aproximadamente igual a ômega n, o que vai acontecer com o módulo de G de J ômega em dB? Bom, menos 20 log de alguma coisa. Vamos analisar lá. 1 menos ômega sobre ômega n, como ômega aproximadamente ômega n vai dar 1. Ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. Podemos desprezar todo esse termo aqui da expressão. 2 que se ômega sobre ômega n, para ômega aproximadamente igual a ômega n, isso vale 1. Então fica raiz de 2 que se ao quadrado, que é simplesmente 2 que se. Lembrando que nós estamos trabalhando no caso subamortecido, para que se entre 0
e 1. Bom, então, nessa faixa de valores, certo? Mais especificamente para que se entre 0 e 0,707, o 20 log de duas vezes esse valor, o log vai dar um valor negativo, porque é o log de um número menor do que 1. Então, nessa faixa, a magnitude, o módulo de G de dB, vai ter um pico de ressonância, vai ter um valor sobressaltado. Vou esboçar aqui para tentar esclarecer. Então, o que nós temos, o cenário que nós temos é, para baixa frequência, a curva real de Bode vai acompanhar a assíntota de baixa frequência. Tudo bem? Para alta frequência, a curva de Bode também vai acompanhar a assíntota de alta frequência. Agora, aqui em frequências intermediárias, para que se entre 0 e 0,707, vai haver um pico de ressonância. Esse pico de ressonância é essa distância aqui. Tudo bem? É um pico na resposta em frequência. Em particular, quanto menor for o QSI, mais negativo é esse log de 2 QSI e maior, então quanto menor o QSI, maior vai ser o pico de ressonância. Tudo bem? A gente pode interpretar isso em termos do máximo sobressinal, porque quanto menor é o fator de amortecimento, maior é a amplitude do sobressinal do sistema, mais oscilatório é o sistema. Isso está associado com um pico de ressonância, um pico de magnitude aqui na resposta em frequência. Em particular, a gente pode demonstrar, não vou fazer isso em sala, mas pode ser encontrado na literatura, que esse pico de ressonância, a distância entre o valor constante de baixa frequência e o valor de alta frequência, essa distância aqui, ó, a gente vai chamar de MR, que é pico de ressonância. Isso se relaciona apenas com QSI, porque só depende do QSI o módulo, por 1 sobre 2 QSI raiz de 1 menos QSI ao quadrado. Tá? E esse pico de ressonância ocorre na frequência de ressonância, que é ωn vezes 1 menos 2 QSI ao quadrado. Tudo bem? As demonstrações para isso podem ser encontradas na literatura, por exemplo, no livro do Ogata. Então, o que nós chegamos de conclusão é que, para baixa frequência, a resposta ela é constante. Na forma padrão, parte de 0 dB. Para alta frequência, nós temos uma reta com inclinação menos 40 dB por década. E aqui, em torno da frequência ωn, há um pico de ressonância, certo? Que vale 1 sobre, que pode ser calculado por 1 sobre 2 QSI vezes raiz de 1 menos QSI ao quadrado. Notem que esse valor não está em decibéis. Para representá-la no diagrama de Bode, nós temos que calcular o 20 vezes log de MR. Aliás, deixa eu corrigir aqui no meu desenho para vocês, para não ficar nada confuso. Então, esse MR aqui, ó, tem que ser em dB, tá? Que é o 20 do log daquela fórmula que a gente viu. 20 log de 1 sobre 2 QSI raiz de 1 menos, deixa eu lembrar aqui, 1 menos QSI ao quadrado. Todas as minhas canetinhas estão acabando. 2 QSI raiz de 1 menos QSI ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Voltando lá para o slide.
Essa então é a curva de magnitude para um sistema de segunda ordem, no caso subamortecido. Bom, e para fazer a fase, eu vou pausar e vou voltar no papel conforme a gente fez para o caso de primeira ordem. As informações foram copiadas aqui para o papel e o que nós estamos interessados em saber o que acontece com o gráfico de fase para um fator de segunda ordem. Copiei aqui a forma padrão rearranjada, dividida em cima e embaixo por ωn ao quadrado. E para calcular a fase, nós já vimos que é a fase do numerador, que nesse exemplo é 0, menos a fase do denominador, que é o arco cuja tangente é igual à parte imaginária, 2 que si ômega sobre ωn, dividido pela parte real, 1 menos ômega sobre ωn ao quadrado. E o que nós vamos fazer é calcular o módulo de g de j ômega para ômega muito menor do que ωn, o módulo de g de j ômega para ômega aproximadamente igual a ωn, deixa eu alinhar um pouquinho, e o módulo de g de j ômega para ômega aproximadamente igual a ωn. Bom, o que acontece quando ômega é muito menor do que ωn? Nós queremos saber o arco cuja tangente é igual a 2 que si vezes ômega sobre ωn. Quando essa relação é verdadeira, essa divisão dá um número pequeno. Essa divisão ao quadrado dá um número menor ainda. Então nós temos 0 sobre 1 menos 1 menos 0 também. Então a fase de g de j ômega é igual a menos o arco cuja tangente é igual a 0, que é igual a 0 graus. Para ômega aproximadamente igual a ωn, nós queremos saber o arco cuja tangente é igual a 2 vezes ômega sobre ωn, que dá 1, dividido por 1 menos ômega sobre ωn, que é 1 ao quadrado. Então, 1 menos 1 vai dar 0. Então, esse é o arco cuja tangente tende ao infinito, que é igual a menos 90 graus. Agora, olha o que acontece quando o ômega é muito maior do que ωn. Nós temos que a fase de g de j ômega é igual a 0 menos o arco cuja tangente é igual a 2 sobre ômega dividido por ωn, tudo isso dividido por 1 menos ômega sobre ωn ao quadrado. Como aqui nós temos ômega sobre ωn ao quadrado, quando ômega é muito maior do que ωn, o que vai sobrar é ômega sobre ωn dividido por ômega sobre ωn ao quadrado. Então isso também tende a 0. Então a fase saiu de 0, passou em menos 90 graus, agora nós estamos chegando em um arco cuja tangente vale 0. Portanto, nós temos uma fase de 180 graus. Tudo bem? Menos 180 graus. Tudo bem, pessoal? Por que deu 180 graus? Porque ômega sobre ωn é um número muito grande. Só que no denominador há um ômega dividido por ωn ao quadrado. Então, esse número, esse valor tende a 0. Só que a fase saiu de 0, passou em 90 graus e vai tender a 180 graus. A menos 180 graus. Note que é isso. Bom, aqui no desenho, nós temos que para baixa frequência a fase vale 0 graus. Para alta frequência, a fase vale menos 180 graus. E aqui em frequências intermediárias, ou exatamente na frequência ωn, a fase tem que valer menos 90 graus. Com a régua aqui do lado. E para desenhar, uma possibilidade é
10 vezes menor do que esse valor, nós desenhamos um pontinho. 10 vezes depois, nós desenhamos um pontinho. E o esboço é realizado simplesmente ligando esses pontos. Então a fase sai de 0 e vai para menos 180 graus. E em ômega igual a ômega n, ela passa no menos 90 graus. Vamos ver lá no slide o desenho mais organizado que o meu. E nós temos aqui o desenho. Olha lá, ó. A fase sai de 0 graus. No ômega igual a ômega n, ela passa em menos 90 graus. Notem que o ômega n dessa função de transferência vale 1, ou 10 elevado a 0. E para altas frequências a fase tende a menos 180 graus. Já a magnitude sai de 0 dB. E para altas frequências tende a uma reta com qual que é a inclinação? Menos 40 dB por década. Agora, notem que quanto menor é o QC, maior é o pico de ressonância, que nós chamamos de MR. Tudo bem? MR em dB, tá, pessoal? Aquela equaçãozinha não estava em dB. Então, quanto menor é o QC, quanto menos amortecido é a planta, maior o pico de ressonância. Quando o QC é maior do que 1, ou quando o QC é maior do que 7,07, não há pico de ressonância. Porque nesse caso a resposta da planta é quase a resposta de primeira ordem. Então pode ver que o diagrama de Bode se assemelha ao diagrama de magnitude de um fator de primeira ordem, porém, como tem dois polos, a reta tende a menos 40 dB. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é que quanto menor é o QC, mais abrupta é a mudança de fase do 0 graus para o menos 180 graus. Então, olha lá, para QC igual a 1, a transição de fase foi bem suave, tá vendo? Para QC igual a 0,1, a mudança de fase é bem mais abrupta. Então, na hora de aplicar aquela regrinha de 10 abaixo, 10 acima, para traçar a evolução do gráfico de fase, lembrem-se que essa transição abrupta depende do valor de QC. Bom, uma análise semelhante pode ser feita para zeros complexos conjugados. S ao quadrado mais 2QC ômega ns mais ômega n ao quadrado. O que a gente vai obter é aquilo que nós já conversamos nos fatores anteriores. A fase vai sair de 0 graus e vai tender a mais 180 graus. E no ômega igual a ômega n, ela vai tocar o 90 graus positivos. E o gráfico de magnitude sai de uma reta constante igual a 0 dB e tende a uma reta constante de 40 decibéis por década positivos. Tudo bem? E quanto menor é o QC, maior é o pico de ressonância. Nesse caso, o pico de ressonância é para baixo, é um pico de ressonância negativo. Bom, agora que a gente sabe traçar o diagrama de Bode desses fatores fundamentais, nós podemos utilizar esse conhecimento para obter a resposta em frequência ou o diagrama de Bode de sistemas mais complexos. Qual que é a ideia fundamental? A ideia é pegar uma função de transferência mais complexa, transformar ela na multiplicação de fatores fundamentais, traçar o diagrama de Bode de cada fator fundamental desse individualmente e depois realizar a somatória gráfica, obtendo assim o diagrama de Bode do sistema completo. Eu tenho 3 exemplos aqui, o 5, o 6 e o 7. Eu vou fazer o 5 na aula de hoje e vou encerrar a aula, e o 6 e o 7 ficam para vocês fazerem em casa e também ficam para a gente fazer juntos na aula síncrona. Não vou estender muito nessa parte, porque a aula eu acho que já está quase estourando o tempo que a gente tem de 100 minutos. Tá? Então, o exemplo 5 está aqui no papel. E o objetivo do exemplo é traçar o diagrama de Bode para os 3 fatores. 1 sobre S mais 1, 10 sobre S mais 1 e 100 sobre S mais 1. Notem que a diferença é basicamente o valor do ganho. Bom, para o caso de G1 de S, isso aqui já é um fator fundamental, certo?
E nós sabemos que o diagrama de Bode desse sistema ele é composto por duas partes. Uma parte de baixa frequência, certo? Que é uma reta constante. E uma parte de alta frequência, que é uma reta com qual inclinação mesmo? Isso aí. Menos 20 dB por década. Para esse sistema, o ponto de partida aqui, nós vimos que é... Deixa eu até escrever aqui, ó. Para ômega muito menor do que P1, nós sabemos que o módulo de G1 de J ômega é aproximadamente igual a 20 log, menos 20 log do módulo de P1, isso nós vimos lá no fator fundamental. Portanto, como o P1 é 0, log de 1 é 0 dB. Então, o gráfico aqui de magnitude de G1 de S vai sair de 0 dB, certo? E isso é a assíntota de baixa, isso aqui é a assíntota de alta frequência. E aqui, em torno do 1, ele vai decair um pouquinho e depois acompanhar a assíntota de alta frequência. Essa distância que eu vou pintar em vermelho a gente viu e vale quanto? 3 decibéis. Essa frequência de 1 radiano por segundo, que é a frequência do polo, a gente chama isso aqui, no jargão da literatura, de frequência de quebra. Por que frequência de quebra? Porque é onde o comportamento da resposta em frequência muda. Tudo bem? Bom, e a fase para esse sistema 1 sobre S mais 1? Como ela se comporta mesmo? Isso aí. Ela sai de 0 graus e vai tender a menos 90 graus. Em particular, quando ela está aqui exatamente na frequência de quebra, quanto que ela vale? Menos 45 graus. Como é que a gente faz para desenhar? Faz um pontinho na frequência de quebra. 10 vezes antes a gente faz um pontinho. 10 vezes depois a gente faz um pontinho no menos 90. E agora basta suavizar esses comportamentos. Tudo bem? Lembrando sempre que isso é um esboço manual, tá, pessoal? A gente vai ver, acho que na próxima aula, como traçar a resposta em frequência exata no MATLAB. É o comando Bode. Bom, só deixa eu completar aqui. Para ômega muito maior do que P1, o módulo de G1 de J ômega é igual à reta de menos 20 log de ômega. Isso em dB já. Tá? Isso também em dB. Bom, vamos fazer para o G2 de S. Eu vou fazer um novo gabarito daquele do gráfico e a gente volta daqui a pouquinho. No caso de G2 de S, pessoal, nós podemos quebrar a função de transferência G2 de S em dois fatores fundamentais. Vou escrever um em laranja, que é o 10, é um ganho constante 10. E eu vou escrever o outro em rosa, que é 1 sobre S mais 1. Então, aqui no diagrama de Bode, nós podemos desenhar cada um desses fatores separadamente e depois realizar a soma gráfica desses elementos. Então, por exemplo, o 1 sobre S mais 1, a gente já viu como é. E é essa figura aqui. Sai de 0, depois assume uma reta menos 20 dB, sai de 0 e vai para menos 90 graus. Vou fazer esse desenho aqui, 0 graus, 0 dB. Aqui a gente vai ter uma assíntota de baixa frequência. Aqui nós temos uma assíntota com inclinação menos 20 dB por década. E a curva desse fator fundamental é simplesmente a união
Ou a gente faz um contorno tocando essas duas assíntotas. E aqui no gráfico de fase, a gente sai de 0 graus, vai para menos 90 graus. E aqui na frequência de quebra, ela toca o 45 graus. Faz um pontinho aqui para auxiliar, faz um ponto aqui para auxiliar, faz um ponto para auxiliar. E agora basta... Opa, está em magenta, desculpa. Basta suavizar essa transição. Tudo bem? Esse é o gráfico do fator fundamental. Desculpa. 1 sobre S mais 1. Agora nós temos outro gráfico que é o fator fundamental ganho constante 10. Como é o fator fundamental ganho constante 10? Isso, a fase é constante, uma reta em 0 graus. E o módulo? O módulo é uma reta constante em 20 log de 10. Então, é uma reta constante em 10 dB. E agora, como é que a gente faz para determinar o fator, o diagrama de Bode de G2 de S completo, que é 10 vezes 1 sobre S mais 1? Basta somar graficamente. Bom, a curva rosa, que é a curva para o fator fundamental 1 sobre S mais 1, somada com a curva laranja, que é a curva para o fator de fundamental 10, essa curva somada com a reta constante 0 é exatamente a curva constante, é exatamente a curva rosa. Ou seja, o ganho não alterou a fase do fator fundamental 1 sobre S mais 1. Agora, quando a gente somar essa curva rosa com uma reta constante 10 dB, a curva rosa vai ser deslocada 10 decibéis para cima. Então, o resultado da multiplicação para aquele fator de 10 foi subir a curva rosa 10 dB para cima. Tudo bem? E agora, se a gente for desenhar para G3 de S, que está em laranja. G3 de S. G3 de S, eu vou desenhar ela em ciano. Então, é um ganho de 100. Vezes o fator fundamental, que eu vou desenhar novamente em rosa, 1 sobre S mais 1. O que vai mudar aqui quando for G3 de S? O fator fundamental rosa vai mudar? Não. O fator fundamental, o ganho constante, vai mudar? Vai. Por que vai mudar? Porque o ganho vai alterar de valor. Eu vou pausar o vídeo e volto com esse gráfico copiado. Estamos então tentando traçar ou esboçar a resposta em frequência de G3 de S, que é igual a 100, que é um fator fundamental de ganho constante, vezes 1 sobre S mais 1, que é um fator fundamental que a gente já desenhou duas vezes o gráfico de Bode dele. Está esboçado aqui por meio da curva rosa. O ganho constante 100 tem qual fase? Exatamente, constante igual a 0 graus. E qual que é o módulo desse ganho constante? É 20 vezes o log de 100. Então, o módulo também é uma reta constante. Com qual valor? Log de 100 dá 2 vezes 20, 40 decibéis. Portanto, o diagrama de Bode completo de G3 de S é a soma gráfica do fator fundamental 100 com 1 sobre S mais 1. A curva rosa somada com uma curva constante igual a 0 é a própria curva rosa. Então, aqui em laranja, estou sobrepondo a curva rosa, está o fator fundamental, ou está o esboço da resposta de fase de 100 sobre S mais 1. Tudo bem?
E o que vai acontecer com a curva rosa quando a gente somar a reta constante 40 decibéis? Ela vai ser deslocada para cima até o 40 decibéis. Bom, o que a gente percebe então é que multiplicar um fator fundamental por um ganho constante simplesmente mexe na curva de magnitude. Tudo bem? Eu tenho o desenho das três juntas no slide, não vou tentar fazer porque eu não vou conseguir fazer com essa qualidade aqui do MATLAB. Então nós temos aqui 1 sobre S mais 1 em azul, 10 sobre S mais 1 em vermelho e 100 sobre S mais 1 em laranja. Notem que as três curvas de fase estão sobrepostas, saindo do 0 graus e convergindo para o menos 90. A única alteração resultante da multiplicação do fator 1 sobre S mais 1 por um ganho, 10 ou 100, é um deslocamento vertical da curva de magnitude. Então, multiplicar uma função de transferência por um ganho não altera a fase, só altera o gráfico de magnitude. Só queria destacar para vocês que para achar o valor da onde o gráfico parte aqui em baixas frequências, eu acho que o jeito mais fácil é vir aqui na função de transferência, por exemplo, G3 de S, e imaginar S igual a zero. Para S igual a zero, quando for possível, né, nós vamos ter 100 sobre 1, ou seja, para S igual a zero, o G de zero vale 100. Então, o módulo de 20 vezes log de 100 dá 40. Então, para baixas frequências, a curva de magnitude tem que passar ou tem que partir do 40 decibéis. E após a frequência de quebra, que no nosso caso é 10 radianos por segundo, ela tem que decair menos 20 dB por década. Tá? Alguns de vocês que devem estar acompanhando o curso pelo livro do Dorff, se eu não me engano, essa inclinação de menos 20 dB por década, ele chama de n igual a menos 1. Se for menos 40, n igual a menos 2. Se for mais 40, n mais 2. Se for menos 60 dB por década, ele chama essa inclinação de n igual a menos 3. Essa é uma definição um pouco diferente para não ter que ficar escrevendo menos 20 dB por década. Eu vou adotar essa porque é mais claro o que a gente está querendo dizer. Essa inclinação tem menos 20 dB por década. Quer dizer que a cada multiplicação por 10 da frequência, a magnitude cai em 20 decibéis. Bom, pessoal, eu tenho mais esse exemplinho aqui, que é S mais 1 vezes 10 sobre S mais 10. Nós temos três fatores fundamentais, S mais 1, ganho constante 10 e S mais 10. Uma outra alternativa é traçar diretamente a curva de 10 sobre S mais 10, porque nós já vimos que multiplicar por 10 só desloca verticalmente o fator fundamental 1 sobre S mais 10 nesse exemplo. Aqui eu tenho o diagrama de Bode vazio, os fatores fundamentais e depois a soma em verde dos dois. Tá? Sugiro que vocês façam, eu devo fazer na aula síncrona de terça-feira. E depois tem um exemplo mais complicadinho, que seria um fator fundamental S mais 3, um outro fator fundamental polo na origem S, e um fator fundamental de segunda ordem complexo conjugado. Podemos fazer eles juntos também. E nós temos aqui no slide cada fator desenhado, G1, que é o zero, G2, que é o polo na origem, e G3, que é o complexo conjugado. E a resposta total é a soma desses gráficos que está em vermelho. Então, de novo, uma das possibilidades que o diagrama de Bode traz para a gente é conseguir traçar a resposta em frequência por meio do diagrama de Bode de um sistema mais complexo, no caso, um sistema com 3 polos e um zero, a partir do conhecimento da resposta em frequência para fatores fundamentais. Um fator de primeira ordem, um fator polo na origem e um fator complexo conjugado com polos, um fator com polos complexos conjugados. Na aula de hoje, então, a gente conversou sobre a resposta em frequência,
O que é a resposta em frequência mesmo? Fala aí na sua casa. Pausa o vídeo completo aqui no slide para mim. É a resposta em regime estacionário para uma entrada senoidal. Muito bem. A gente viu que se entra uma senoide em um sistema físico, o que sai? Abacaxi, melancia, ou sai uma senoide? Qual das alternativas? Se o sistema for linear e invariante no tempo, se entra uma senoide de frequência ômega, vai sair uma senoide de frequência ômega. Em particular, a amplitude e a fase são modificadas pela amplitude, pelo módulo e pela fase da função de transferência, calculadas na frequência de excitação ômega. Muito bem. Nós vimos o diagrama de Bode, que nada mais é do que um diagrama composto por duas figuras. Uma figura de módulo de G e de J ômega em decibéis e outra figura de fase de G e de J ômega. Normalmente nós trabalhamos em graus. O eixo das abscissas é composto por uma escala logarítmica das frequências e a gente faz isso para não distorcer muito o gráfico quando a gente está interessado na resposta em frequência para valores pequenininhos de frequência e para valores elevados. Aprendemos o diagrama de Bode para 4 fatores fundamentais: ganho constante, pole zero na origem, fator de primeira ordem e fator de segunda ordem. E aprendemos a combinar esses fatores fundamentais para traçar a resposta em frequência de sistemas mais complexos. Na próxima aula a gente vai aprender a analisar a estabilidade na resposta em frequência, mais especificamente no diagrama de Bode. Vamos aprender 2 conceitos novos, que são os conceitos de margens de estabilidade, mais precisamente os conceitos de margem de ganho, GM, Gain Margin, e margem de fase, PM, Phase Margin. Nossa, que pronúncia bonita a minha. Vamos aprender juntos os efeitos do atraso de transporte. Qual que é o efeito do atraso de transporte na resposta em frequência? Vamos ver que ele afeta diretamente a margem de fase. E finalmente vamos ajustar um controlador proporcional usando o diagrama de Bode, ou seja, usando a resposta em frequência. Até lá, muito obrigado.